E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos estar discutindo sobre o C-Linux ou SE Linux. Particularmente não sei qual que é o pronunciamento correto dessa palavra. Mas de qualquer maneira, vamos conhecer os estados dela, tanto permissível quanto enforcing, e a importância desse recurso para a segurança do nosso Android. E vamos começar o vídeo indo direto ao ponto. O que é o SE Linux? SE Linux, também conhecido como Security Enhanced ou segurança melhorada, segurança aprimorada, alguma coisa assim, né? CE Linux significa Security Enhanced Linux. Resumindo em poucas palavras, é um recurso de segurança que vai estar impondo controle de acesso sobre processos. Esse controle de acesso é implementado por regras, o sistema vai carregar um conjunto de regras, regras especificando o que um processo, um aplicativo pode ou não fazer. Quando um processo quiser fazer alguma operação em específico, como acessar um arquivo, ler, escrever, o C-Linux vai verificar se aquele processo tem permissão de fazer aquilo e, dependendo do estado do C-Linux, ele vai tomar uma ação. Quando estamos no estado permissivo, o SE Linux só vai estar registrando o controle de acesso, que no Android vai estar registrando normalmente no Logcat e no Dmesg, e não vai estar impondo as regras, ou seja, por mais restrita que seja aquela operação, ela vai ocorrer, ela vai ser permitida, porque o C Linux permissivo não impõe as regras. Já o estado enforcing, ou impondo, além de estar registrando o controle de acesso, ele vai estar impondo as regras, então caso um processo está fazendo uma operação não permitida, o C Linux vai explicitamente restringir aquela ação. E isso daqui é o básico sobre o SE Linux no Android, sem entrar em muitos detalhes, sem falar desse negócio de regras e tal, o raso do raso. Além disso, o SE Linux não é exclusivo do Android, diversos sistemas operacionais, diversas distribuições, diversos sistemas aí que utilizam o kernel Linux implementam o SE Linux para trazer uma camada mais de segurança. Olha, eu juro para vocês que eu tentei simplificar esse negócio do SE Linux de uma maneira fácil, mas acho que não deu para entender ainda. Então, para facilitar o entendimento, vamos para a prática. Acho que para a prática vai ficar mais fácil de entender. No Android, a gente tem um comando chamado de get-enforce. Esse comando vai estar falando o estado atual do SE Linux. Eu rodei aqui no meu aparelho e deu enforcing, creio que a maioria dos dispositivos, né, deve retornar enforcing, caso você não tenha mexido nesses negócios de SE Linux. Enforcing significa que as regras estão sendo impostas, padrão, tinha comentado sobre isso anteriormente. Vamos falar agora de outro comando que também é bacana, que é o setprop. Esse comando vai estar escrevendo uma propriedade do sistema. Se a gente tentar rodar esse comando para definir uma propriedade qualquer, tipo, sei lá, imagina que a gente quer escrever a propriedade inscreva-se e dar o valor dela de 1. Se a gente tentar fazer esse comandozinho aí na linha de comando, dá erro. O setprop retorna a falha e fala que a razão, né, desse erro vai estar nos logs do kernel. Fala para rodar ali o dmesg. Visitando os logs, tanto pelo logcat quanto pelo dmesg, dá para ver que a razão do erro é um tal de SE Linux Permission Check Failed. E mais abaixo vai ter o porquê aquilo ocorreu. Mas, resumindo em poucas palavras, uma regra do SE Linux impediu que essa operação acontecesse. Quando estamos com o dispositivo Android roteado, a gente tem acesso a alguns comandos mais avançados do Android, e inclusive tem um comandozinho para controlar o estado do SE Linux, é o comando setenforce. No caso, setenforce 0 vai estar deixando o SE Linux como permissivo, já o setenforce 1 vai estar deixando o estado enforcing. Aí o que eu fiz? Já que o erro é de SE Linux Permission Check Failed, se a gente trocar o estado do SE Linux de enforcing para permissive, a gente ia resolver esse problema, já que o permissivo ele não enforça essas regras, não impõe essas regras, né? Então, para deixar permissivo, eu dei o setenforce 0 e fui rodar o comando do setprop novamente. E adivinha, o comando funcionou. Eu não tive mais problema para definir, né, essa propriedade com o setprop, justamente porque o SE Linux ele registra o controle de acesso, mas ele não vai estar impedindo aquela ação de ser feita. Claro que nesse exemplo, trocar para o SE Linux permissivo foi apenas um contorno. O certo é a gente criar uma regra que permita o uso setprop para essa propriedade, para o shell e tal, porque trocar para permissivo significa que não vai mais nenhuma regra ser imposta, então acaba não sendo interessante, mas acho que deu para entender esses estados não enforcing e o permissive. Aqui eu mostrei um exemplo super simples com o setprop, mas pessoal, existem diversas regras do SE Linux para diversos componentes do sistema, para diversos processos e um monte de coisa. Então essas regras, elas acabam ditando o funcionamento de bastante coisa no sistema operacional. Aí vocês me perguntam, mas qual que é o sentido desse SE Linux? Qual que é a proposta dele? Então, pessoal, o SE Linux no estado impondo, no estado enforcing, ele traz maior segurança para o Android, tanto a segurança para o sistema operacional, quanto para o usuário final que está usando aplicativos e rodando coisas no aparelho. Segurança direta, porque alguns componentes têm seu controle
de acesso gerenciado pelo SE Linux e até segurança indireta. Imaginamos que o seu Android está com uma falha de segurança, dependendo do processo que for obtido, ele vai ficar limitado às regras que foram impostas, então reduzindo os danos que aquele processo pode fazer, que ele obteve graças a essa falha, mitigando, dependendo até mitigando o problema. Aliás, todos os dispositivos lançados com Android 5 ou superior impõem as regras do SE Linux. Beleza, dados Vega, se o estado Enforce que traz mais segurança, por que existe esse permissive? Permissive, assim como eu tinha comentado anteriormente, ele só vai estar registrando as regras e não vai impor elas. E isso acaba sendo útil para desenvolvedores. Existem alguns casos onde isso acaba sendo muito útil. Imaginemos que você está trazendo uma implementação do Android para um aparelho. Você está mexendo aí com a parte do hardware, do software do dispositivo, vai trazer o Android para um dispositivo, você tem que ser Wi-Fi, Bluetooth, tela, diversas coisas. E ficar criando regrinha para cada componente acaba deixando o desenvolvimento meio lentinho. Então, o permissivo existe por conta disso. É uma maneira fácil de você só, entre aspas, desligar o SE Linux e fazer o que você quiser. E quando o dispositivo, quando a sua implementação do Android chegar num nível de estabilidade bacana, chegar em numa parte que já está mais sem bugs, algo mais estável, chegou num nível de estabilidade bacana, o próximo passo é você deixar aquela compilação como enforcing e trazer as regras do SE Linux, fazer algumas regrinhas ou outra, deixar o negócio filezinho e lançar o aparelho para produção. Ou seja, existem casos onde o permissivo acaba sendo útil, acaba sendo conveniente, mas para uso diário, para o dia a dia e tal, é interessante você ter o SE Linux no estado enforcing para impor as regras, trazendo uma segurança para o seu dispositivo. E uma dúvida que muita gente vai ter é se pode utilizar o dispositivo no estado permissivo, se tem algum problema. Tenho certeza que o pessoal vai ter essa dúvida. Então, não é como se você trocasse o estado do SE Linux de enforcing para permissive que o Android ia parar de funcionar ou algo do tipo. Você pode trocar aí do enforcing para o permissivo, mas tenha em mente que isso daí vai reduzir a segurança, porque as regras não vão ser mais impostas e isso reduz a segurança. Eu já vi algumas ROMs, algumas GSIs e até alguns módulos, alguns mods aí para Android que só funcionam no estado permissivo. Isso daí acontece porque a implementação que você quer usar, a GSI, a ROM que você quer utilizar, ela não possui as regras, ou as regras estão incompletas, ou está faltando ajustar alguma regrinha ou outra. E uma das maneiras de você estar controlando esse problema de regras, né, é justamente trocar o estado do SE Linux, usar o SE Linux permissivo e pronto. Você vai ter o controle de acesso registrado, mas as coisas vão funcionar corretamente. E nada contra quando você está utilizando uma ROM, uma GSI que está em desenvolvimento, cara, para depurar, ter uma implementação do Android permissiva, cara, quebra um galhão, ajuda bastante. Mas tenha em mente que utilizar a implementação do Android, utilizar aí o SE Linux como permissivo, é menos seguro, você tem uma segurança menor. Além disso, para os desenvolvedores de módulos do Magisk, o pessoal que faz mods aí para Android e tal, se você pede para o seu usuário estar trocando o estado do SE Linux para permissivo, cara, fica ligado, dependendo você pode utilizar uma implementação diferente disso. O Magisk, ele traz o Magisk Policy, e é uma implementação que permite estar atualizando regras do SE Linux. E você pode, em vez de pedir para o usuário trocar o estado do SE Linux, você pode só implementar, né, as regras que o seu mod precisa, que a sua aplicação precisa, aplica elas utilizando o Magisk Policy e já era. Pode ser uma alternativa bem melhor do que trocar o estado do SE Linux. E pessoal, esse foi o vídeo. Tentei explicar sobre o SE Linux da maneira mais simplificada, básica possível. Faltaram diversas coisas, principalmente coisas mais técnicas, porque esse SE Linux é bastante complexo, dependendo até criar regras, pode ser meio chatinho. Mas, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto do SE Linux, eu vou deixar 2 links na descrição. O link da documentação do Android, muitas informações úteis, e também um post lá do blog da LineageOS. Não sei se é o blog, mas é uma postagem lá do LineageOS. Cara, tem bastante informações para você que quer aprofundar mais nisso, e é uma leitura muito bacana. Se você utiliza Custom ROM, GSI, priorize compilações que tragam suporte ao estado SE Linux impondo ao estado SE Linux Enforcing, assim você não vai estar abrindo mão dessa função de segurança.
e módulos, mods e outras coisas que precisam do SE Linux como permissivo. Fique esperto, depois nessa troca pode não valer a pena, porque você vai estar abrindo mão dessa função de segurança, e mantenha, sempre que possível, o estado do SE Linux do seu dispositivo como enforcing. O modelo de segurança do Android prevê o SE Linux no estado enforcing, no estado impondo, e é bacana seguir esse requisito. E é isso, coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Também coloquem qual que é o estado do SE Linux do seu Android. O meu aqui tá como enforcing. Eu espero que os de vocês também estejam, mas coloca nos comentários o estado do SE Linux do seu dispositivo. Acho que tem no aplicativo de configurações, mas você pode rodar o comando get enforce para saber dessa informação. Também deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreve para não perder. E é isso, bye bye.